Oi, pessoal, vamos lá. Continuando, lá na página 39, agora que nós vimos as características do capitalismo e do socialismo, agora vocês entendem. Aí cada país ia escolher qual característica era mais favorável. Mas tinha ainda o fator em que os Estados Unidos, sendo uma hegemonia, ou seja, uma grande potência, hegemonia significa grande potência, e a União Soviética não ficava para trás. Então, o que eles faziam? Muitas vezes eles oprimiam o país mais pobre para poder fazer o que eles queriam e se tornar capitalista ou se tornar socialista, tá? Lá na página 39, nós vamos ver que essa guerra ideológica, esse domínio de um país de grande potência como os Estados Unidos e a União Soviética, nessa época da Guerra Fria, dominando os outros países, foi acabando originando o que nós chamamos de geopolítica, uma geopolítica mundial. O que seria a geopolítica? Geopolítica é o estudo, né? Utiliza, né, da geografia, da história, da estratégia de guerra, né? Utiliza de todo um conhecimento de um país para poder discutir ou se relacionar com outro país, tá? Então, a geopolítica refere-se à política interna de um país e externa, tá? A política interna de um país e externa, ou seja, as estratégias que serão usadas para alcançar um determinado objetivo. Qual estratégia os Estados Unidos utilizou para alcançar o objetivo dele de ganhar a Guerra Fria, em que o mundo ficasse como capitalista, né? Então, ele usou a geopolítica, as relações exteriores que ele tinha, o domínio que ele tinha sobre determinado país para influenciar ele a se tornar capitalista. Ó, você é do meu time, hein? Não vem querer passar para outro time não, que eu não aceito. E o mesmo a União Soviética fez, tá? Ó, você é do meu time, não vem querer passar para outro lado não. Então, eu tô usando de conhecimento que eu tenho daquele país. Eu sei que aquele país depende de mim economicamente, né? Então, eu vou usar dessa estratégia de poder sobre aquele país. E aí, obrigar ele a me seguir, tá? Eu vou obrigar ele a me seguir porque ele depende de mim. Isso é geopolítica. É o poder, né? Usar da estratégia, dos estudos de estratégia de um país para alcançar um determinado objetivo. E, em sua maioria, está relacionado ao poder supremo, econômico, é claro. Então, nessa época surge a geopolítica, por causa desses interesses dessas grandes potências, como Estados Unidos e União Soviética. Então, no livro de vocês, eu vou pedir para vocês marcarem sobre isso, na página 39. Vocês vão marcar as 2 primeiras linhas do primeiro parágrafo. Vão marcar as 2 últimas também do primeiro parágrafo. Essa briga entre esses 2 países gerou a ordem bipolar, que nós chamamos de ordem bipolar, que eu já expliquei anteriormente, né? 2 polos de poder. Depois que vocês marcaram as 2 primeiras linhas do primeiro parágrafo e as 2 últimas do primeiro parágrafo, vocês vão marcar o glossário, que está do lado, explicando o que é geopolítica, tá? Depois, vocês vão marcar as 2 primeiras linhas do segundo parágrafo. As 2 primeiras linhas do segundo parágrafo, até 1945. E marca a última linha do segundo parágrafo. Depois, vocês vão marcar as 2 primeiras linhas do último parágrafo. Do terceiro parágrafo, perdão. Do terceiro parágrafo, as 2 primeiras linhas, ok? E
Aí embaixo vai estar explicando o que é Guerra Fria. E eu já expliquei para vocês lá no primeiro vídeo. Então, a gente vai só marcar aí, tá bom? Então, marca aí para mim, por favor, o título. Gente, eu vou pedir para vocês marcarem tudo de lápis, que o livro é novo, lembra? De lápis, sem marcar texto, hein? Vocês vão marcar de lápis o título. Eu peço para marcar, gente, é porque são partes importantes. E tudo aquilo que eu expliquei, para vocês não precisarem copiar, eu peço para vocês marcarem. Então, parece chato, mas é importante que vocês marquem, que é uma forma mais fácil. E vocês têm o livro, né? Então, vocês vão marcar Guerra Fria, o título. Depois, vocês vão marcar no final da segunda linha do primeiro parágrafo. A guerra ideológica, militar e econômica travada pelas superpotências, tá? Vocês marcam até o ponto, que é onde está assim, direto. Depois, vocês vão marcar no segundo parágrafo as duas primeiras linhas. Qual foi o plano econômico que os Estados Unidos utilizou para atrair países a seu favor? Ele ajudou, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, que foi quando iniciou a Guerra Fria, foi em 1945 e ela foi até 1990, ou seja, né, 1989 a 90, então, ou seja, levou 45 anos de guerra, né, as pessoas com medo, o mundo ficou com medo, né, já pensou, vai ter uma terceira guerra mundial, né, já pensou, os Estados Unidos tem bomba atômica, a União Soviética também, como é que vai ser? Vai acabar o mundo, né? Então, as pessoas ficavam com medo, com 45 anos de medo. E os Estados Unidos utilizou o plano Marshall, que era um presidente dos Estados Unidos na época, e que ele financiou os países europeus que estavam devastados pela guerra. Então, esses países europeus, por estar devastados por guerra e receber a ajuda dos Estados Unidos, eles ficaram do lado dos Estados Unidos em questão do capitalismo. Por que os Estados Unidos fez isso? Estratégia. Fez isso para que o socialismo, a União Soviética, não invadisse esses países. Porque a União Soviética, ela surgiu na Europa, no leste europeu, e pegando alguns países, né, asiáticos. Mas ela é composta pelos países europeus, porém, do leste europeu, né? Porém, com um país líder, né? Quem é esse país líder? A Rússia, que é o maior país territorial do mundo e que até hoje mantém rivalidade contra os Estados Unidos. Então, nós temos aí a Rússia como líder da União Soviética, mas os outros países que faziam parte desse conjunto da União Soviética eram mais 14 repúblicas, tá? Que formava um único país, como se fosse um império, tá? Então, no segundo parágrafo da página 39, debaixo do título Guerra Fria, segundo parágrafo da Guerra Fria aí, vocês vão marcar as duas primeiras linhas, tá? Desse plano Marshall, que é o financiamento econômico que os Estados Unidos fez aos países europeus. E a União Soviética não fez a mesma coisa. O plano econômico dela foi chamado de Comecon, aí não está escrito. O Comecon também financiava os países socialistas, tá? Como é o caso de Cuba, Coreia do Norte, o Irã, tá? Esses países ainda se mantêm até hoje como socialista. Depois, vocês vão marcar nesse mesmo parágrafo, ou seja, nas duas primeiras linhas, até plano Marshall, no segundo parágrafo. Depois, a última linha desse parágrafo. Então, vamos lá, vou repetir. As duas primeiras linhas do segundo parágrafo, debaixo do título Guerra Fria, e a última linha desse segundo parágrafo, onde está assim: esse programa funcionou até europeus. Depois, vocês vão marcar as duas linhas que estão em cima dessas duas fotografias das guerras aí, tá? Essas duas linhas onde está escrito a Alemanha, país derrotado, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu,
a Alemanha ela foi culpada pela guerra, né? Eu não vou explicar a Primeira e Segunda Guerra Mundial aqui, mas só para vocês entenderem, ela foi culpada, que ela participou da guerra e ela foi culpada por ter provocado a guerra, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, por isso, ela foi dividida entre os ganhadores. E quem estava entre os ganhadores, o território da Alemanha foi dividido em 4 partes, que eram os 4 líderes ganhadores da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, França, Reino Unido, né? Estados Unidos e União Soviética, porque a União Soviética fazia parte do mesmo time dos Estados Unidos lá no final da na Segunda Guerra Mundial. Só se tornaram inimigos na Guerra Fria. Por que se tornaram inimigos? Porque tinham ideias diferentes, opostas. Os Estados Unidos pensavam no capitalismo e a União Soviética pensava no socialismo. Então, se separaram e criaram uma guerra entre eles, tá? Com cada um com seus aliados. E aí, na página 40, tá? Pra gente finalizar aí, a Alemanha, então, que eu falei com vocês, ela foi dividida em 4. Só que a capital, Berlim, né? No meio da capital da Alemanha, Berlim, foi levantado um muro para separar quem era do leste, né? Desse muro, do lado leste desse muro, era socialista. Quem era do lado oeste era capitalista. E quem estava do lado oeste dessa divisão? Estados Unidos, França e Reino Unido. E quem estava do lado leste? A União Soviética, no meio da capital, Berlim, tá? E aí, esse muro foi o marco inicial da Guerra Fria, tá? E um marco final da Guerra Fria, porque quando acabou a Guerra Fria, esse muro foi destruído. Então, foi um marco na história, tá? Então, aí a gente vai marcar sobre essa questão da Alemanha, porque depois que destruiu o muro, a Alemanha se tornou uma só e capitalista. A União Soviética faliu, não aguentou competir com o capitalismo, com os Estados Unidos, e ela se dissolveu, formando 15 países, 15 novos países. Então, a Europa, o que tinha uma quantidade de países, vamos dizer assim, tinha 35 países, tá? Passou a ter 45, né? Então, hoje ela tem 50, então aumentou mais ainda o número de países na Europa. O que antes o território era passou a ser repartido todinho, porque a União Soviética se dissolveu e cada um foi pro seu canto, né? O seu pedaço de terra. Então, aí eu vou pedir para vocês marcarem nessa página 40, tá? Vou pedir para vocês marcarem o primeiro parágrafo, que eu acabei de explicar. Vou pedir para marcar o segundo parágrafo. E do lado do segundo parágrafo, vocês vão abrir uma chave assim do lado e vão escrever assim, marco histórico, tá? E depois, no terceiro parágrafo, vocês vão marcar a partir da terceira linha. Terceiro parágrafo, terceira linha. Tá assim, ó, no final da década de 1980, aí vocês vão marcar até o final, que é o que vai falar do fim da Guerra Fria. E no último parágrafo, vocês vão marcar em 1989, como eu falei com vocês, o fim aí da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, até o segundo ponto, onde está assim, Alemanha Oriental Socialista. Ou seja, agora a Alemanha passa a ser capitalista. E vários países no mundo vão ser capitalistas, porque quem venceu a guerra foi os Estados Unidos liderando o capitalismo, então o mundo inteiro agora é capitalista. Quem não é capitalista são poucos países. Inclusive, a Rússia, que defendia o socialismo, teve que se tornar capitalista para ela poder conseguir comercializar com os outros países. Porque capitalista não comercializa com socialista. Então, ele fica isolado, né? Como o mundo inteiro se tornou capitalista, ela ia falir.
assim como os outros países da União Soviética tiveram que se tornar capitalista também. Mas tiveram alguns teimosos que mantiveram, sim, vamos continuar sendo socialista, como é o caso de Cuba, na América, e como é o caso também da Coreia do Norte, lá na Ásia, né? Que aí tem Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? Então, o mundo ficou dividido entre esses dois poderes antagônicos e opostos, né? E quem ganhou foi o capitalismo. Então, o mundo hoje é capitalismo, mas tem alguns países que ainda são socialistas. Só que por eles não ter mais a União Soviética para ajudar financeiramente, esses países faliram. E eles não conseguem comercializar com os países capitalistas. Então, eles ficam praticamente excluídos. É o caso de Cuba, é o caso dos outros países, do Irã, como eu falei com vocês, da Coreia do Norte, porque eles ficam totalmente excluídos. Eles não conseguem comercializar com os capitalistas, então eles ficam excluídos. Cuba, por exemplo, não conhece McDonald's, iPhone, esses carros da Toyota, da Mercedes, né, Ford. Então esses carros são os carros que eles utilizam, é antigo, desde a época da União Soviética. A internet chegou há pouco tempo e quem controla é o governo. Então o governo lá é ditatorial e muitos anos no governo, coisa de 50 anos, o mesmo presidente, tá? Ou mais. Então isso aí, a questão de Cuba vai ficar um pouquinho mais para frente, dos outros países também. Mas é só para vocês entenderem a questão da presença do socialismo em alguns países no mundo hoje, ok? Um beijo, fiquem com Deus. Aí nós finalizamos essa etapa, tá? Próxima aula a gente continua aí a matéria. Beijão.